Voltei. Voltei. Meus vizinhos estão ouvindo música aí. Tá rolando churrasco aqui. A galera tá... Adeus coronavírus, né? Não tem mais coronavírus, pelo visto. Quinta-feira, churrascão aqui do lado. Mas beleza. Ai. Vamos lá, vamos lá. Então, simbora. Carinho e firmeza com os filhos. Pra quem perguntou aí. Acho que a Gaia perguntou, né? Carinho e firmeza com os filhos. Vamos terminar, gente, esse capítulo. Então, olha só, né? Bem aplicada, a educação com personalidade, tá? Transmite aos filhos a mensagem de que os pais se preocupam com o seu bem-estar atual e futuro. E com tudo o que fazem. Mesmo que as crianças não gostem de determinada medida, elas sabem que é para o seu bem. É isso que a gente comunica para a criança, tá? Justamente quando nós estamos aí nessa de passar, né, aos pouquinhos ali pro filho, tanto essa questão da firmeza quanto da compreensão. Se a gente só utiliza da firmeza, da rigidez, né, a gente percebe aí que as crianças, elas não têm essa noção de que, poxa, meu pai tá me corrigindo porque é pro meu bem, né? Ele fala, meu pai tá corrigindo porque meu pai é assim, meu pai é chato, né? Ele é insuportável mesmo. Toda hora ele fica brigando comigo, não sei o que, né? Então ele já tá acostumado. Do mesmo jeito que a criança que não tem limites, né? Que ela só recebe, oh, meu filho, oh, não sei o que, né? A gente só age o tempo todo ali na base do coração mole, né? Ela também entende isso, ela entende, meu pai não liga pra mim, minha mãe não liga pra mim. Porque ela não se preocupa em me dar limites, porque ela não se preocupa em me ensinar nada, né? Ela não se preocupa em me corrigir. Então essa criança vai cada vez crescer e procurar mais adrenalina e procurar limites cada vez maiores. Ela procura, todo mundo gosta de limitações, né? A gente gosta de coisas que limitem a gente, sabe? A gente precisa de uma certa segurança, de uma certa cerquinha pra gente saber, olha, aqui tá seguro, entendeu? A cerca, ela não é só essa questão pra proibir você de ir além, né? Mas é também um espaço de segurança, que você sabe que você tá protegido, que ali não entra nada, né? Então, limite é bom. E a criança, ela vai crescer procurando esse limite, procurando. Aí é onde fica aquele adolescente. Cada vez ele testa mais, cada vez ele vai mais longe, cada vez a desobediência é pior, né? Justamente por conta disso, tá? Porque ele busca o limite que os pais não dão, ok? Então, a gente precisa sempre trabalhar tanto na firmeza quanto na compreensão, tá? Isso ajuda os filhos mais novos a desenvolverem um controle das emoções e a aplicar cada vez mais a razão aos seus atos. A criança orientada por esse caminho dirige-se para uma adolescência equilibrada e uma maioridade madura, tá? Sobre essa questão de emocional e tal, dentro da correção, dentro da família, a gente vai falar na segunda-feira. Segunda-feira a gente tem live com a Adriana de Abreu. E eu vou falar junto com ela sobre educação dos afetos, ou seja, educação emocional, educação das emoções, como a gente ensina nossos filhos a dominarem os próprios afetos desde pequenininhos, né? E não ser simplesmente dominado por suas emoções, né? Mas ser senhor de suas emoções, saber interpretar sem ignorar elas, mas seguir, né? Sem ser levado por qualquer tsunami emocional que chega pra gente, tá? A Clara aí já tá toda feliz. Claro, eu falei que você ia gostar da live de segunda, né? Tem uma mulherada aí que tá doida pela live de amanhã, que vai ser uma live master. A gente vai falar sobre matemática, o meu terror. Gente, olha, eu amo muito vocês. Eu amo muito vocês. Eu vou fazer uma live sobre matemática com o Sérgio Morcelli, entendeu? Eu amo muito vocês. A gente vai falar sobre matemática, amiga. Como que a gente ensina matemática para as crianças? Estejam lá. Não por mim, porque eu sou muito ruim de matemática, mas o Sérgio é expert e é por isso que ele vai fazer a live com a gente. Porque ele tem piedade, sabe que se fosse eu para ensinar matemática para vocês, tava todo mundo na roça. Então agradeçam ao Sérgio, tá bom? Agradeço ao Sérgio. Então vamos lá. A infância bem orientada pelos pais é o primeiro grande passo na busca da felicidade ao longo da vida. E a felicidade, por sua vez, né, é determinada por uma boa administração das necessidades, com uma clara distinção entre o imprescindível e o supérfluo. Gente, isso é uma coisa fantástica, isso é uma coisa 10, né? Crianças que conhecem limites sabem que a felicidade não é pautada no hedonismo, né? O que é hedonismo? É esse culto ao eu,
a minha vontade, ao que eu quero. Tudo é válido, se eu quero, né? Se o meu coração manda, é válido. E não é assim, né? O nosso coração é enganoso. Várias vezes a gente quer uma coisa que prejudica o outro, que prejudica a gente. Várias vezes a gente quer uma coisa que é egoísta, né? Várias vezes a gente quer que o outro se lasque, se dane, e eu que quero, né, ganhar vantagem. Então, essa coisa do culto à minha vontade, ao que eu quero, ao que... Isso daí é de quem não recebeu limite na vida, de quem não, entendeu? Não teve bons limites dali, quem não teve firmeza, quem não aprendeu que a verdadeira felicidade é de servir ao próximo e não em ser servido, né? Por isso que a gente tem tanto adulto egoísta, tanto adulto que é só o venha a nós o meu reino, né? E aí não, o seja feito sua vontade ninguém quer, entendeu? Seja feita a minha vontade, venha a nós o meu reino, tá? Então isso daí não pode não, né? Criar uma criança egoísta desse jeito. E é justamente por ter carinho, por ter compreensão e por ter firmeza que a gente consegue criar uma criança com uma verdadeira ideia de felicidade. E não essa ideia hedonista que é, né, pregada aos quatro ventos por aí, tá? Então, olha só, o êxito na busca pessoal da felicidade depende de cada pessoa sendo orientada desde os primeiros anos para aproveitar ao máximo as suas qualidades e desprezar a desordem que se dá por uma vontade que tende ao egoísmo e uma inteligência que tende à superficialidade, tá? O crescimento reto, guiado então pelo tutor paterno, que descrevemos no começo dessas páginas, desempenha um papel decisivo no aprendizado de como ser bom e bem-sucedido, né? Para que a sua criança não seja dominada por esse culto ao hedonismo, culto à própria vontade, que ela não seja dominada pelo egoísmo dela, ela precisa aprender uma verdadeira ideia de felicidade, que é justamente isso, tá? Gente, naturalmente egoísta. Crianças são naturalmente egoístas, né? O ser humano é naturalmente egoísta. Conforme a coisa vai avançando, né? A gente vai tendo coisas adicionadas à nossa biografia. Essa palavra tá tão na moda agora, né? Agora só tá usando biografia agora. Descobriram agora que dá pra gente falar sobre a própria biografia, né? Então, enfim, essa palavra que a gente usa, né, da biografia. Mais coisas são somadas à nossa experiência de vida, né, a nossa vivência, a nossa biografia, então a nossa personalidade. E com isso a gente vai aprendendo, né? Então a criança chora que ela quer ser amamentada. Vamos colocar aqui, vai. Um recém-nascido, ele chora porque ele quer ser amamentado. A mãe tá com dor, a mãe não conseguiu acertar a pega, né? O peito dela tá sangrando. Gente, a criança, ela consegue ter essa empatia nessa idade? Não consegue, né? Teu filho tá assim, problema seu, eu quero mamar, né? Dá esse peito aqui. É isso que teu filho pensa quando ele é recém-nascido, né? Aí depois, aos poucos, ele vai crescendo. E ele vai aprendendo, né? Conforme ele vai crescendo, ele vai aprendendo a ter empatia, ele vai aprendendo a olhar o outro, a necessidade do outro. E aí, aquele dia que você fica gripada, e teu filho vai lá e faz um lanchinho pra você, né? E fala, olha, mamãe, eu tô limpando a casa pra você, né? E aí ele faz do jeitinho dele, simples, mas ele faz, porque ele já percebe isso. Então, são coisas que a criança ela vai naturalmente aprendendo, né? Mas quando a gente vai guiando, isso daí avança muito mais rápido e avança melhor. Ok? Mas naturalmente a criança ela vai tendo uma tendência ali, conforme ela vai vivendo, a gerar mais empatia com o outro. O ser humano é muito empático, né? A gente tem os neurônios espelhos e tal. Tudo isso vai facilitando aí essa geração, tá? Mas isso é naturalmente, né? Naturalmente. A gente nasce e a gente quer ser sanado da nossa necessidade. Ponto. Mas a mãe da gente tá com dor, a mãe da gente não teve leite, problema da mãe da gente. A gente quer, né, ser alimentado. Pronto, acabou. Tô com fome, quero comer, né? Então, aos poucos, a gente vai aprendendo que não é assim, né? Que tem a necessidade do outro. Mas por quê? Porque a gente vai evoluindo intelectualmente, né, gente? Uma criança recém-nascida ainda não tem uma capacidade neurológica de chegar nesse nível de empatia, tá? Então, não é culpa da criança, não, tá? Mas é algo natural de todo ser humano e aos pouquinhos a gente vai aprendendo. Opa, aqui. Então aqui, olha só, o crescimento reto guiado pelo tutor paterno, que descrevemos no começo dessas páginas, desempenha um papel decisivo no aprendizado de como ser bom e bem-sucedido. A educação como personalidade ajuda os pais nessa tarefa difícil, mas essencial, que é encaminhar a criança para uma vida reta. As medidas que vimos não passam de um instrumento. Um instrumento. Medida corretiva, ferramenta de disciplina, tudo isso é um instrumento, né? Cada um vai ter uma motivação, vai ter uma finalidade com a educação do filho.
E aí, por isso que você tem que pensar, será que essa medida se aplica à finalidade que eu tenho, né? Então, gente, N medidas. Medida corretiva que existe hoje, vamos pensar aqui. Existe o chinelo, existe a conversa, existe o disco arranhado, a técnica do disco arranhado, né? Existe o cantinho da disciplina, existe o cantinho do pensamento, né? Existe o isolamento, existe a privação, existe a barganha, existe a recompensa. Existem várias medidas de educação, né? Ai, Lourdes, funciona? Não quero entrar nesse mérito do que funciona e do que não funciona, né? Eu quero saber qual é a sua finalidade. O que você quer ensinar para o seu filho, né? O que você quer como finalidade na educação do seu filho. Sabendo isso, você mesma vai saber qual é a medida correta para aplicar no teu filho. Por quê? Porque você vai fazer isso com compreensão. Entendendo que cada criança é de uma forma, cada criança é de um jeito, cada criança interpreta as nossas ações de um modo, as nossas palavras de um modo, e com isso você vai saber qual a melhor forma de ajudar seu filho a crescer, né, no caminho reto. Por quê? Porque você tem uma finalidade. Você tem uma finalidade, gente. A finalidade que eu vou ter na educação dos meus filhos é diferente da finalidade que você tem. É diferente da finalidade que a outra ali tem que estar assistindo também. Entendeu? Cada um tem uma finalidade diferente de educação. É por isso que não existe uma ferramenta que eu viro pra vocês e falo assim: gente, faz isso com a criança que vai funcionar. Não vai. Entendeu? Porque cada um tem uma finalidade, cada um tem uma ideia. Depende do que você quer ensinar pro teu filho. Tá? A sua utilidade, como de todo instrumento, depende da sua utilização correta e adequada. A responsabilidade principal aqui recai sobre os próprios pais. O seu esforço, né, o esforço do responsável aqui por educar os filhos com carinho, constância, pega essa palavra, constância, eu falei dela lá nos stories da dica essa semana, hein? Palavra para a primeira infância. Constância e firmeza. Dia após dia. Não é do dia para noite, viu? Não é aplicar hoje e ver o resultado amanhã. Lembra, tá? Educação é um processo, tá? Dia após dia. É o que produzirá filhos amadurecidos e os ajudará a serem felizes, né? Verdadeira felicidade, vivendo uma verdadeira felicidade, uma felicidade genuína, que é de servir, de amar ao próximo. Assim, né? Assim eu me sinto realizada, assim eu me sinto feliz. Quando eu sirvo ao meu propósito, eu sirvo ao outro. E eu não sou servido, né? Eu não realizo os meus desejos egoístas, não. Eu ajudo o outro, né? Isso é felicidade, tá bom? Gente, terminamos então o nosso Clube do Livro. Carinho e firmeza com os filhos. Se você quer ver os episódios anteriores, não conseguiu acompanhar, então vá lá no nosso canal do YouTube. O canal tá lá no link do perfil. Não esqueçam de se inscrever no canal, tá? Se possível, ativar aquele sininho lá, porque com o sininho vocês recebem lembretes todas as vezes que a gente postar vídeo novo. E agora, com as mudanças que a gente tá tendo, né? Várias coisas boas estão por surgir, principalmente lá no canal, onde a gente vai começar a criar conteúdo exclusivo, tá bom? Então, aproveitem lá. Provavelmente nós ficaremos durante 2 semanas ali com as lives abertas para vocês assistirem e depois elas vão sair do ar, ok? Onde posso comprar esse livro? Esse livro aqui, eu posso passar depois, eu deixo o link para vocês no meu perfil, pode ser? Vou deixar lá no link do perfil um botãozinho só para poder comprar esse livro aqui, com desconto pelo nosso link, tá bom? Beleza? O próximo livro, eu falei que eu não vou falar o livro ainda, para vocês não saírem correndo comprar, porque nós estamos preparando uma surpresa para quem for comprar o próximo livro, tá? Mas é um livro que fala sobre uso de telas, então já fiquem sabendo que esse é o próximo tema, tá? Crianças expostas a telas muito tempo, a gente vai começar a conversar sobre isso. Tô preparando conteúdo exclusivo para vocês, justamente sobre essa questão do uso exagerado de telas na infância, tá bom? Então a gente vai falar sobre isso. Deixa mais umas 3 semanas no YouTube. Gente, depende lá. A gente vai fazer uma reunião essa semana pra ver certinho quanto tempo vai ficar. Mas eu não tenho ideia pra falar pra vocês. Tá bom? Lembrando, amanhã tem live sobre matemática com o Sérgio Morcelli, ok? E na segunda-feira nós temos live sobre educação dos afetos lá com a Adriana de Abreu, ok?
Gente, depois esse conteúdo vai sumir do YouTube, acabou, nunca mais vai ver? Não, nós vamos organizar de um jeito bem bacana, bem legal, para que vocês possam acompanhar. Vocês que sempre estão acompanhando o Clube do Livro aqui comigo, vocês possam rever essas lives aí, tá? Tanto do Clube 1, quanto do Clube 2 e do Clube 3. Nós estamos organizando justamente para isso, beleza? Vai lá, Larissa, pelo amor de Deus, vai dormir. Tá acordada ainda. Ai, Jesus. Lá pra ela já deve ser umas 4 horas da manhã. Eu e meu esposo Vitor adoramos. Ai, que bom. Um beijo pra Fabi e pro Vitor, então, que estão nos acompanhando. Muito obrigada, gente, por acompanharem aí. E é isso. Então vai ter muitas novidades, fiquem de olho. Muitas novidades mesmo, vocês não têm nem ideia do tanto de coisa nova que tá saindo do forninho aí já essa semana pra vocês, tá bom? Então lembrando, amanhã 9 horas da noite eu espero vocês pra gente falar sobre ensino de matemática dos filhos com o Sérgio Marcelli, tá bom? Então, beijo, gente, fiquem com Deus, muito obrigada por me acompanharem, por escutarem essa doida aqui, que só quer fazer bem pra família de vocês, tá bom? Então, tchau, tchau.